E se eu te dissesse que Deus não é um ser, mas uma estrutura, não um criador que dita regras, mas o próprio tecido da realidade, onde tudo, até você, é apenas um modo de manifestação da substância infinita? Essa é a ideia central do filósofo que foi banido da própria comunidade religiosa, acusado de heresia, rejeitado por judeus e cristãos. E a mesma ideia que, séculos depois, Einstein elogiaria publicamente dizendo: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe." O que há de tão perigoso e ao mesmo tempo tão irresistível nessa visão? Neste vídeo, vamos explorar o que Spinoza realmente quis dizer quando escreveu Deus sive natura, Deus ou natureza, porque ele acreditava que tudo que existe está em Deus, e não fora dele. E porque esse pensamento conquistou não só Einstein, mas também físicos, neurocientistas e até espiritualistas modernos. Mas cuidado! Entender Spinoza muda a forma como você enxerga tudo, desde o que você sente até o que você chama de livre-arbítrio. E se você for até o fim, te garanto, você vai sair com uma ideia de Deus mais profunda e mais libertadora do que qualquer teologia tradicional foi capaz de te oferecer. Se essa pergunta te incomodou, e se Deus não for um alguém, mas tudo ao redor? Então, já se inscreve e fica comigo até o final. Agora me responde com sinceridade. Você já sentiu algo muito forte, um momento de silêncio, de beleza, de lucidez, e pensou: isso tem algo divino? Mas sem precisar imaginar um velho barbudo nos céus? É exatamente esse tipo de sentimento que Spinoza tentou descrever. E para começar, vamos direto ao ponto. O que ele quis dizer com tudo o que existe está em Deus e nada sem Deus pode existir nem ser concebido? Em 1656, um jovem de 23 anos foi expulso publicamente da sua comunidade judaica em Amsterdã. Seu nome foi apagado, seus textos banidos, seu rosto evitado. E o motivo? Ele ousou dizer que Deus não era um ser separado, mas a própria substância da realidade. Que a Bíblia não era uma fonte divina, mas um texto histórico, cheio de camadas e contradições humanas. E que religião, sem razão, acaba em medo e dominação. Esse jovem era Baruch Spinoza, e o documento que selou sua exclusão é uma das mais violentas declarações de Eren, a excomunhão da história judaica ocidental. Pela decisão dos anjos e dos santos, excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e execramos Baruch de Spinoza. E tudo isso antes mesmo dele publicar sua obra-prima. Spinoza não queria destruir a fé. Ele queria libertá-la da superstição. Ele acreditava que se Deus fosse mesmo infinito, então não poderia estar fora da natureza. E se o cosmos funcionava com ordem e regularidade, então essa ordem era a verdadeira escritura divina. Essa visão foi chamada de heresia, depois de ateísmo disfarçado, e hoje é vista como um dos pilares do pensamento moderno. Mas por que ele ainda incomoda tanto? Porque Spinoza não mexe apenas com a fé. Ele desconstrói a imagem de Deus como uma consciência separada, como um ser que pune, recompensa, se ofende ou muda de ideia. E isso muda tudo. Se Deus não é alguém, então orações, milagres, castigos, profecias precisam ser repensados do zero, e ainda mais radical. Se nós mesmos estamos em Deus, então o sentido da vida não é agradá-lo, mas compreender a realidade onde ele se expressa como tudo. Você já se sentiu culpado por não sentir Deus como diziam que devia sentir? Já achou que sua dúvida era pecado? Ou que sua curiosidade era falta de fé? Spinoza também sentiu isso, mas em vez de se calar, ele decidiu pensar. Spinoza escreveu uma frase que mudou tudo. Deus sive natura, em latim. Deus ou natureza. Não como duas coisas diferentes, mas como duas palavras para a mesma coisa. Essa não é uma metáfora poética, é uma definição rigorosa. Para ele, tudo que existe, tudo mesmo, está em Deus. E esse Deus não é alguém fora do mundo.
Ele é o mundo. É a totalidade da existência, com todas as suas causas, leis, energias, pensamentos e formas. Não há fora, não há antes, não há separação. Essa é a base do seu sistema filosófico. Só existe uma substância, eterna, infinita, indivisível. Tudo o que chamamos de coisa, você, eu, o tempo, as estrelas, são modos de expressão dessa substância. Como as ondas são o mar. Como as notas são a música. Como os pensamentos são a mente. Já sentiu como se estivesse desconectado de tudo, sozinho à parte, como se o mundo tivesse um sentido? E você não? Spinoza diria, você nunca esteve fora. Você é um modo dessa totalidade. Você não está em guerra com a realidade. Você é a própria realidade se expressando do jeito que pode. E é aqui que entra uma das frases mais radicais da ética. Deus é causa imanente, não transitiva, de todas as coisas. Ou seja, Deus não age sobre o mundo de fora. Ele é a própria condição do mundo acontecer por dentro. Não há milagres que quebrem a ordem natural. Não há vontades arbitrárias interferindo. Há necessidade, ordem e, quando bem compreendida, liberdade real. Mas atenção, Spinoza não estava dizendo que tudo é mecânico, frio ou sem sentido. Pelo contrário, ele acreditava que entender essa ordem, compreender como tudo se conecta, era a forma mais profunda de amor, o que ele chamou de amor intelectual de Deus. E é exatamente essa visão que 300 anos depois faria Einstein dizer: a religiosidade cósmica é a mais elevada forma de sentimento religioso. Mas calma, o bloco sobre Einstein ainda vem. Antes disso, a gente precisa entender o que Spinoza quis dizer com leis da natureza como decretos divinos. Spinoza acreditava que milagres não existem, não porque ele fosse cético, mas porque para ele nada pode acontecer fora da ordem da natureza. O que chamamos de milagre é só aquilo cuja causa ainda não compreendemos. E essa não era apenas uma tese filosófica, era uma revolução teológica. No Tratado Teológico Político, Spinoza afirma: as leis universais da natureza são decretos de Deus, e a natureza preserva uma ordem fixa e imutável. Você ouviu certo. As leis naturais são a verdadeira vontade de Deus, só que expressa como ordem e não como capricho. Não há intervenções divinas. O universo não faz exceções, nem para recompensar nem para punir. Isso quer dizer que, quando uma pessoa sobrevive a um acidente grave, não é porque foi escolhida. E quando alguém adoece, não é porque foi punida. Tudo o que acontece, acontece porque segue uma cadeia de causas e efeitos infinitamente conectada. Já se sentiu confuso por algo trágico ter acontecido com alguém bom? Já se perguntou: por que Deus permitiu isso? Ou, por que comigo? Spinoza não te oferece consolo fácil, mas oferece algo mais poderoso. A chance de compreender que o universo não é um tribunal moral, mas uma rede de causas, e que viver bem é aprender a ler essa ordem com clareza. Essa leitura não exige fé cega, ela exige apenas uma disposição: a de trocar a ilusão do controle pela liberdade da compreensão. Spinoza não destrói a espiritualidade, ele reconstrói com uma base firme, a base de que Deus não está nos intervalos da natureza. Ele é a natureza, vivendo, mudando, expressando-se como tudo. E aí surge uma consequência inesperada. Se tudo é regido por leis, então a liberdade verdadeira não está em romper as regras, mas em compreendê-las profundamente. É isso que ele começa a desenvolver no próximo ponto, e que até hoje é mal interpretado. A ideia de que ser livre não é poder fazer o que quiser, mas entender por que você quer o que quer. E é isso que veremos agora, a ética emocional e racional de Spinoza, e como ela se conecta com a física, a psicologia e a paz interior. A essa altura, você talvez esteja se perguntando: mas, se tudo tem causa, se tudo segue uma ordem imutável,
Então, onde fica a liberdade? Essa é uma das perguntas mais mal compreendidas da filosofia de Spinoza, e também uma das mais libertadoras quando bem compreendida. Para Spinoza, liberdade não é fazer o que se quer, é compreender por que você quer o que quer. Liberdade real não é ausência de causa, é consciência da causa. Imagine alguém que sente raiva e explode. Depois se arrepende, se culpa e repete o ciclo. Essa pessoa parece estar escolhendo? Não, ela está presa a um afeto passivo. Agora imagine alguém que sente a mesma raiva, mas a reconhece, compreende sua origem e escolhe o melhor modo de agir. Essa pessoa não está agindo por impulso, mas por compreensão. Isso, para Spinoza, é agir segundo a razão. É viver com base naquilo que ele chamou de conatus, o esforço de permanecer sendo o que se é. Cada ser, diz ele, tem um impulso fundamental: manter-se na existência com o máximo de potência possível. Superar os afetos que diminuem sua força e buscar aqueles que aumentam sua liberdade interior. Já sentiu que estava vivendo no automático? Que suas reações não eram suas, que você era arrastado por emoções, por hábitos, por expectativas alheias? Spinoza chamaria isso de escravidão emocional e ofereceria uma saída: entender as causas internas e externas que te movem. Aprender como o medo, o desejo, a inveja, o orgulho, tudo surge de leis naturais. E aí vem o ponto alto. Quanto mais você compreende a realidade, mais livre você se torna. Porque deixa de ser vítima dos afetos e passa a viver em acordo com a razão. E quando essa compreensão é profunda, quando você entende que tudo faz parte de uma totalidade ordenada, nasce o que Spinoza chamou de amor intelectual de Deus. Não é um amor sentimental, não é devoção cega, é um tipo de alegria silenciosa que surge quando você vê a estrutura inteira e aceita seu lugar nela. É quando você diz: sim, isso é, e isso basta. Einstein novamente compreendeu esse sentimento. Chamou isso de religiosidade cósmica, uma emoção profunda diante da ordem racional do universo. Não a fé num Salvador, mas a gratidão por fazer parte da dança do cosmos. Em 1929, o mundo já conhecia Albert Einstein como o físico que havia mudado a forma como entendemos o tempo, o espaço e a gravidade. Mas nem todo mundo aceitava sua postura filosófica, especialmente em relação a Deus. Naquele ano, um rabino de Nova York, Herbert S. Goldstein, enviou uma carta a Einstein exigindo clareza. O senhor acredita em Deus? A resposta veio por telegrama. Em apenas 25 palavras, Einstein escreveu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, e não em um Deus que se interessa pelo destino e ações dos homens. Essa frase percorreu o mundo. Foi chamada de heresia por uns, de genialidade por outros. Mas o que ela realmente significa? Einstein não era teísta, também não era ateu, e definitivamente não era religioso no sentido tradicional. O que ele via e admirava era o que Spinoza chamava de ordem fixa e imutável da natureza. Para Einstein, a beleza não estava em milagres, mas na consistência das leis físicas, na dança silenciosa dos planetas, na lógica das equações, na harmonia invisível que une todas as coisas. E foi essa reverência, sem idolatria, esse deslumbramento racional que ele chamou de religiosidade cósmica. Já sentiu algo diante do céu estrelado? Um silêncio interno, como se tudo fizesse sentido, ainda que você não soubesse explicar. Esse sentimento, esse sim interior, é o que Einstein e Spinoza partilhavam. Mas a história não acaba aí. Em 1954, um ano antes de sua morte, Einstein escreveu uma carta para o filósofo judeu Erich Gutkind. Nela, ele foi ainda mais direto. A palavra Deus para mim é nada mais do que a expressão e produto da fraqueza humana. E sobre a Bíblia disse: uma coleção de lendas veneráveis, mas ainda assim primitivas. Mas isso contradiz o Einstein do telegrama? Não.
Porque Deus, para Einstein, nunca foi uma pessoa. Foi sempre um nome para a ordem que existe além da vontade humana. O mesmo Deus de Spinoza. Não um juiz, mas uma estrutura. Não um pai, mas um princípio. Essa é a síntese. Um universo que não julga, que não premia nem pune, mas que dança com ordem e coerência e que convida você a entrar nessa dança, não como servo, mas como parte consciente da totalidade. Se você chegou até aqui, já percebeu que Spinoza não negou Deus. Ele apenas recusou um Deus pequeno demais, um Deus que se ofende, um Deus que pune, um Deus que se esconde atrás do acaso ou do medo. Spinoza enxergou um Deus que não está fora do mundo, mas é o próprio mundo pensando e se movendo. Um Deus que não exige fé cega, mas convida à compreensão lúcida. Um Deus que não interfere, porque já é tudo. E Einstein reconheceu esse Deus, não num templo nem num texto, mas na harmonia das equações, no silêncio dos espaços infinitos e na beleza da ordem invisível. Agora você tem uma nova chave, a chave para transformar culpa em consciência, medo em compreensão, espiritualidade em liberdade. Porque se tudo é parte de Deus, então você também é. E viver bem, segundo Spinoza, não é obedecer, é entender. A maior forma de louvor é o esforço de compreender. E se você gostou dessa jornada, saiba que ela não termina aqui. Spinoza deixou uma trilha, e nela encontramos respostas para emoções, ética, política, liberdade, amor e até a morte. Então fica o convite. Comente aqui embaixo. Depois de ouvir Spinoza, o que mudou na sua ideia de Deus? E se esse vídeo te tocou, se abriu espaço na sua mente e no seu coração, compartilhe com alguém que precisa reencontrar sentido, sem perder a razão. E se inscreve aqui no canal, porque na próxima semana a gente vai mergulhar ainda mais fundo. E você está vivendo como parte da ordem ou ainda esperando um milagre?